Olá, iniciamos agora mais um episódio do podcast Fala Candidato. Essa iniciativa da Gazeta Grupo de Comunicações, que é conduzida pelo Portal Gás, convidou todos os candidatos a vereadores de Santa Cruz do Sul para virem até aqui, falarem um pouco sobre política, suas intenções junto ao Legislativo e se apresentarem para a comunidade. Hoje eu recebo os candidatos do PT, Arnildo Beyer, Fernando Stolben e Doralino Rosa. Sejam bem-vindos, candidatos, e peço que vocês se apresentem, então, para a comunidade santacruzense. Boa tarde, Heloísa, que nos honra com o convite e pela oportunidade de estarmos aqui, que será a nossa mediadora, honrado. Quero saudar também o Arnildo e o Fernando, e em especial saudar a nossa querida comunidade, que terá a oportunidade de nos assistir e nos acompanhar. Bem, eu sou Doralino Rosa, tenho 64 anos de idade, sou filho de Arlindo e de Olívia. A minha família é composta de 11 irmãos, sendo deles 4 já falecidos. Sou natural de Santa Cruz do Sul. Morei até os 11 anos no interior, Linha Nova e Pinheiral. A partir daí, como a gente morava de agregado, a proprietária do imóvel resolveu que a gente tivesse que sair de lá e garantiu que haveria adquirido o imóvel em Santa Cruz do Sul para que a gente tivesse morar. Para surpresa nossa, a casa comprada era uma cabana, pau a pique, localizado lá na antiga Vila Macaco. Este imóvel, 20, 30 metros quadrados, dividido com uma tela, e essa tela, se não me falha a memória, era um saco de estopa. Mas um detalhe, um lado do cômodo era para acomodar a minha família e a outra para acomodar uma outra família composta por 3 pessoas. Inconformado com aquela situação, o meu pai resolveu, então, procurar um outro lugar. Construiu uma casinha nos mesmos moldes, na altura do hospitalzinho, quando eles estavam ainda na execução da obra ali que ligava a 471, naquele trecho. Por ali a gente permaneceu por um curto espaço de tempo, até que um dia nós recebemos uma visita da Polícia Rodoviária Estadual e solicitou que a gente saísse porque aquele trecho seria inaugurado e que não poderia permanecer mais ninguém morando naquele local. E a gente teve uma informação de que na rua, lá à frente, logo à frente da estrada Dona Carlota, era uma estrada de chão batido, e que aquela área ali seria a área da prefeitura. Meu pai não teve dúvida. A referência era um pé de ipê. O meu pai não teve dúvida, nós amanhecemos ali, debaixo daquele pé de ipê. Por que eu estou mencionando isso? Porque ali iniciou-se a Zona Sul. Bom, eu, muito novo, tive que iniciar a trabalhar para ajudar a minha família. Trabalhei vendendo picolé, pastel, engraxei sapato. Trabalhei na fumageira, fui safrista. Depois eu fui para o Exército, onde eu fiquei 4 anos, fiquei 1 ano como soldado e 4 anos já como cabo. Saí do Exército e fui para a Brigada Militar, onde permaneci até o ano de 2000. Eu iniciei atividade na Brigada Militar em Porto Alegre. Em 91 eu retornei para Santa Cruz e vim morar no bairro Harmonia. No bairro Harmonia eu fundei a primeira associação de moradores, presidi ela por 2 gestões. Depois disso, articulamos e reativamos a União das Associações de Moradores, e graças ao trabalho da gente conseguiu fazer 24 associações de bairro. O que me rendeu na época, e eu fiquei muito feliz por isso, eu fui agraciado com a Comenda Rotária, naquela época, sob o título Amigo dos Bairros. Passado essa fase, eu passei a me envolver com as escolas. A Escola Harmonia, presidi o CPM da escola por 2 gestões, na condição de presidente do CPM. Depois fui para a creche Vovô Arlindo, onde também presidi lá por 2 gestões. Aliás, aqui um parêntese, a creche Vovô Arlindo, ela leva o nome do meu pai por ter sido o primeiro morador da Zona Sul
e o primeiro líder comunitário, herança que eu carrego com muito orgulho. Mas não para por aí, eu continuo na presidência do CPM da Escola Santa Cruz, já na segunda gestão, aliás, estou em licença agora por conta da campanha, com o mandato previsto até o final do ano, mas tem essa trajetória de trabalho voltado das associações de bairro, CPM de escolas, enfim. Bem, hoje eu sou advogado, sou membro conselheiro da OAB local Santa Cruz do Sul, sou vereador suplente, sou vice-presidente do Partido dos Trabalhadores de Santa Cruz do Sul. Penso que o meu currículo me credencia a postular uma cadeira no Legislativo. Já adianto que o meu trabalho será intenso, focado na área da criança, do idoso, violência doméstica, emprego e renda. Eu sou Arlindo Beyer, fico grato de ter esses dois companheiros aqui, o Doralino e o Fernando. A minha trajetória começa hoje em Sinimbu, onde na época era Santa Cruz do Sul. Depois a minha liderança começa numa comunidade Espírito Santo, que é Pinhal, hoje é Herveiras, que Herveiras também pertenceu a Sinimbu. Daí eu participei da comunidade Espírito Santo, onde fui presidente do grupo de jovem, fui presidente do Clube 4S, presidente da Escola Machado de Assis, e aí veio a fundação do PT, do Partido dos Trabalhadores em Sinimbu, onde eu e o Luciano Hertel fundamos, e concorri, fui o segundo mais votado pelo Partido dos Trabalhadores em Sinimbu, e depois daí tinha a minha caminhada junto à agricultura, que a gente trabalhava da agricultura, plantando tabaco e outros cereais, e aonde depois eu vim, em 93, 94, eu vim para Santa Cruz, onde começou a minha caminhada de comerciário a safrista na BAT, hoje antes Souza Cruz, e aí depois fui da direção do sindicato dos comerciários, e aí a minha caminhada vem aos 13 anos no táxi, ser a última e o que me credencia a ser candidato a vereador é que eu conheço, é um dos poucos candidatos a vereadores que conhece todo o município de Santa Cruz, de sul a norte, de leste a oeste, tanto na cidade como no interior. Porque onde eu trabalhei 3 anos na Secretaria da Saúde, me deu esse conhecimento de conhecer. Então, a minha luta será pela saúde, pela agricultura e energia, a falta de energia no interior, que é seguida. Então, será uma luta e a UPA da região alta da cidade de Santa Cruz, que é um anseio da comunidade da região alta. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao Grupo Gazeta e a Heloísa, que está intermediando. Vou me apresentar, eu sou Fernando Miguel Stolbe, mais conhecido como Fernandão da Recuperação. Hoje eu nasci e me criei no bairro Arroio Grande. Hoje eu resido em Linha João Alves. Estudei no Colégio Luiz Dourado. Sou pai do Joaquim, menino de 3 anos, casado com a Bruna. Hoje coordenei vários grupos de dependência química dentro de Santa Cruz, onde eu coordenei e liderei. Hoje a minha principal causa hoje é a dependência química. Hoje meu trabalho é todo voltado para a área da dependência química e eu estou aqui para servir a população. Bom, gente, quero saber de vocês como entendem ser o papel do vereador. O que pretendem fazer estando dentro da Câmara de Vereadores? Olha, me parece muito tranquilo. Existe hoje, a gente escuta muito, né?
as pessoas falando das demandas dos bairros, das necessidades dos bairros, mas o que chama atenção, que é sempre nesses períodos pré-eleitoral, no período eleitoral, e a gente se questiona, mas onde esse povo todo estava durante o período de 4 anos? Aliás, não só os pretensiosos, os que pretendem chegar às primeiras candidaturas, mas e os demais? A gente fica questionando isso. Eu pretendo fazer um trabalho caminho inverso. Enquanto muitas pessoas querem ir ao bairro para conhecer as demandas, eu quero dizer para a minha comunidade que eu conheço as demandas, eu serei os bairros no legislativo. E a comunidade pode acreditar e sabe disso. A gente sabe, é bem verdade, que não é tão fácil ser vereador. Aliás, eu tenho o costume de dizer e costumo falar que ser candidato a vereador é um ato de muita coragem. Diante de tantas demandas, de tantas questões que a gente vivencia no dia a dia, a gente se desprender do eu para o nós, isso não é fácil. Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente está ali para representar de fato, e de verdade, né, e de fato, as pessoas que mais precisam. Também é importante mencionar, companheiros, que nada acontece no legislativo por acaso, existe um regimento, ou seja, tudo o que acontece nos bastidores do legislativo, ele é regimental. Muitas pessoas, por falta de orientação, por falta de conhecimento, falam que os vereadores só trabalham aos domingos. Essa não é a verdade. Tem todo um processo que antecede, que parte da elaboração dos projetos, que é de conhecer o que está fazendo, se a matéria, se ela tem vício de origem ou vício de forma. Existem atos no dia da sessão legislativa que certamente precisa cumprir horário, então o vereador não pode estar falando qualquer coisa, a qualquer momento, sem que ele esteja escrito, sem que esteja um assunto pautado para a discussão daquele dia. A ressalva é a comunicação de liderança, que ele pode abordar, então, qualquer assunto e qualquer tema. Mas é importante a gente ter essa noção muito clara para entender por que quer ser vereador. Eu acho, o companheiro Doralino, o companheiro Fernando, que nós temos aqui uma demanda aqui em Santa Cruz que ficou demonstrado agora nessa catástrofe, que é a falta de experiência da nossa civil aqui, que é tanto do Corpo de Bombeiro como Defesa Civil. Defesa Civil. Então, são pessoas que não têm a qualificação para ser isso. Então, essa carência que nós temos demonstrou que nós poderíamos ser mais ágeis e poderia ser mais atento a esse tipo de catástrofe. Santa Cruz também carece, o Vale do Rio Pardo, quando essa semana, não sei se os companheiros viram, que o governador do estado conseguiu um helicóptero, mas para o estado, que é muito pouco. Acho que o Vale do Rio Pardo necessita disso. Acho que dá para, junto com a prefeitura, do prefeito que eu quero que seja o João Pedro, ir atrás para juntar o Vale do Rio Pardo e conseguir um helicóptero para resgate de pessoas, apagar incêndios, essas coisas que seja de útil. Agricultura e saúde, a saúde é um caos. Muitas pessoas saem daqui, porque eu trabalhei lá e sei disso, saem daqui para Porto Alegre, que é chamado o vai e vem. Então, as especialidades é tudo fora. A UPA da região alta é um anseio daquele pessoal da João Alves, e Monte Alverne, Boa Vista e Nova Santa Cruz. Então, são 18 mil famílias que carecem, vem tudo se jogar aqui no centro, onde acumula e o atendimento demora demais. Isso é uma luta que eu quero implantar para o povo de Santa Cruz e quero no anseio deles. Eu acredito que na vida a gente ganha ou a gente aprende. Eu, aos meus 15 anos, eu me tornei um dependente químico. Eu fiquei dos meus 15 até os meus 29 anos usando drogas, 8 anos usando crack, morando na rua. E hoje eu vejo o anseio das famílias, que muitas vezes não são vistas. Muitas vezes tem um dependente químico na rua
mas por trás de tudo isso existe uma família, existe uma mãe, um pai, um irmão, um vizinho. Um dependente químico, ele altera a vida de 8 pessoas. E hoje eu creio que essa demanda precisa ser olhada com os outros olhos. Essa demanda, as pessoas olham, passam limpas, vestidas, olham para um dependente químico e vejam ali um dependente químico atirado, mas não olham com os outros olhos, né? Que atrás de tudo isso existe uma família. Então eu creio que eu estou aqui para servir e ajudar essas pessoas que estão cada vez menos vistas na sociedade, menos vistas pela população. As clínicas e os centros de tratamento hoje estão todos lotados, então a gente precisa fazer algo para ajudar essa luta, porque do jeito que está, não podemos, é inadmissível a gente ter uma cidade que nem Santa Cruz, que é uma cidade que todos gostam de morar, não ter uma clínica onde possa tirar um dependente químico da rua. Então hoje a minha principal luta e a minha principal pauta é sobre a dependência química. Hoje eu luto porque toda a família tem um dependente. Quando eu morei e cresci no Arroio Grande, eu usava a droga no bairro Arroio Grande. Quando eu fui para o interior de Linha João Alves, eu achava que lá não existia a droga. Aí que eu me enganei. Existia tanto como no Arroio, como em Linha João Alves, como em qualquer outro tipo de vila. Então hoje os bairros, todos eles estão numa cidade, a gente está numa cidade que em cada 100, 2 são usuários de drogas. E hoje eu tenho um filho de 3 anos. E hoje a minha luta é por essa causa, é por isso, porque eu sei se a gente não vier com um serviço preventivo dentro das escolas, dentro dos locais onde as crianças estão com 12, 13, 14, 15, que seja 20 anos, e não olhar para essa adolescência, e não olhar colocando uma prevenção dentro das escolas, provavelmente nossos filhos vão usar drogas. Então hoje a minha luta é pelo meu filho de 3 anos que não vai usar drogas, porque uma família destruída dói muito. Eu sei, hoje eu atendo várias famílias que têm filhos internados em outras cidades, e a dor de uma mãe, ela é muito grande, de um pai, de um irmão. Então eu sei do que eu estou passando, eu sei do que eu estou vivendo, e eu estou aqui para ajudar essas famílias, essas pessoas que elas estão no estado de calamidade, não sabem para quem recorrer, podem contar comigo, saibam que pode contar comigo, vocês sabem que nesse caso vocês podem contar comigo. Então a minha luta hoje é por uma clínica dentro de Santa Cruz e por fazer uma educação preventiva, porque uma família destruída é terrível, mas agora tu vê um dependente químico em recuperação e restaurado, é muito prazeroso, é uma sensação assim que traz um alívio e uma paz muito grande. Então hoje minha luta é essa, minha luta principal é a dependência química, e eu vou lutar com todas as minhas forças, independente se eu ganho ou se eu aprendo, eu vou continuar lutando por essa causa. Bom, gente, seu Arnildo trouxe a questão ali das catástrofes, né, que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, Santa Cruz. Como vocês acham que isso foi debatido antes, durante e depois aqui em Santa Cruz do Sul? O tema meio ambiente, né, o tema da prevenção, vocês acham que foi satisfatório, como veio sendo tratado até aqui, e o que precisa ser feito dentro da Câmara a partir disso? A gente reconhece, né, que de fato este é um tema extremamente relevante e que ele precisa ter, aliás, deveria de estar no plano de governo dos nossos candidatos. Por falar nisso, João Pedro vem com uma proposta e a Marta vem com uma proposta muito direcionada nesse sentido. É inadmissível que uma cidade como a nossa, que sofre
as consequências decorrentes das questões climáticas não é de agora, não é um fato novo para Santa Cruz do Sul. Isso se arrasta por muito tempo. E a gente vê cada dia, a gente escuta notícias, a gente visualiza práticas não recomendadas que me parece que passa ao longo dos olhos das pessoas responsáveis para coibir determinadas ações. Então, de fato, é uma situação preocupante. Nada justifica que a nossa várzea tenha 30 anos ou mais e continua vivenciando e convivendo com essa questão a cada vez que o tempo arma para a chuva. Eu tenho certeza que aquelas famílias não dormem. Lá elas pagam os impostos, lá elas contribuem, pagam tributo, elas têm direito. Bom, se elas querem sair de lá ou não é uma outra questão que precisa ser trabalhada. Eu acho que o novo gestor público, e aí, de novo, acho que falta gestão neste aspecto. Eu acho que o município precisa, sim, dar uma atenção muito especial a essa questão. O Rio Pardinho, hoje, ele, se der 30 dias de sol, ele não escorre mais água. Por quê? Porque o rio está desassoreado. E, para isso, nós temos que limpar esse rio. Nós temos que readequar ele. Porque o rio, hoje, ele se parar de chover por 30 dias, ele não vai escorrer. E essa falta de água vai vir para nós. E nós temos que se preocupar com isso. Quanto os agricultores, nós temos que não reprimir eles, nós temos que dialogar com eles para que as lavouras deles também sejam revitalizadas, porque foram a terra que tem a gordura para plantar foi embora. Então isso tem tudo ser readequado. E isso acho que a prefeitura e o prefeito João Pedro tem na cabeça que tem que ser readequado. O rio tem que ser readequado, tem que ser limpo, tem que ser plantado árvore nos 30 metros de cada lado. Isso isso é preservar o meio ambiente. O contrário de plantar eucalipto na beira de rio, que isso não preserva a água e não filtra a água. O rio tem que ser readequado, porque ele tem que ter pedra nas laterais para que a erosão não volte novamente. E qualquer 60 milímetros nós temos água na várzea. Então o rio tem que voltar ao seu leito, limpar o leito dele para que qualquer chuva de 60 milímetros não venha a acarretar o que acarretou. Essa é uma pauta que muitas vezes a gente, como vereador, a gente é um intermediador, né? A gente é a ponte da população para a prefeitura. O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar com os outros olhos para essa população. Muitas vezes a gente critica, que nem aconteceu no bairro Belvedere. Vamos tirar essas pessoas dali. Mas como assim tirar? As pessoas moram ali a vida toda, né? Vão querer morar lá no outro lado da cidade. Então a gente tem que sentar, conversar, ver quais são o real desejo daquelas famílias, o que elas querem e o que a gente, como vereador, precisa fazer. A gente precisa ser ouvidos para aquela população, porque elas estão ali, elas querem dialogar, elas querem ver a melhor solução. E ouvindo essa população que passou por tudo isso e ver qual é o real desejo delas, aí sim, colocar em pauta e tentar ajudar. Não tentar, vamos tirar eles dali, vão levar lá para tal lugar, mas ali eles criaram um vínculo de anos. Então não é tão simples assim. Só para colaborar ainda nesse tema, que eu acho que ele é extremamente importante, é chamar a atenção de que a questão climática hoje, ela precisa estar vinculada e associada a todas as demais áreas, principalmente na educação. Por que eu falo educação? A cultura nossa hoje, a gente não dá muita importância, por exemplo, da quantidade de lixo que nós produzimos nas nossas casas diariamente ou semanalmente. As pessoas não se dão conta de quantos anos leva um pneu para ele se decompor. E qual é a destinação disso? As nossas garrafas PET, qual é a destinação? Então, ela está inserido tanto
na questão cultural, na questão da economia, tal, a questão climática ela é primordial. O que o Doralindo coloca é uma das principais. O lixo que acumula nas encostas, isso não é. Isso tem que ser prioridade limpar, porque isso vem parar onde? Vem parar na sangue que abastece, que corre ao meio da cidade. E o que acontece? Aí entope os canos, as tubulações, e acontece o que aconteceu no Belvedere, que é uma das causas. As encostas, as moradias que tem não são estudadas. Os que vieram primeiro pagam pelos que vieram por último, sem um projeto, sem uma fiscalização, e isso, o poder público tem culpa nisso. E o vereador está aí para fiscalizar, eu acho que cabe a ele fiscalizar para que não haja esse tipo de atitude, porque hoje nós vemos, isso não é só aqui na cidade, no interior tem também. Falta de energia, o lixo atirado em qualquer lugar. Eu trabalho ali no distrito e eu tenho, se eu trouxer as fotos para vocês aqui, ou algum de vocês já foram lá, é incrível, o povo não está educado para o lixo. O povo acha que tem que se conscientizar, nós temos que trabalhar para que o povo se conscientize mais, isso é o nosso meio ambiente. Se tu olhar indo para o autódromo, tu vê lixo largado em toda a volta, tu entra pelo outro lado que vai para as terras do ex-vereador Idoneide, é lixo que faz fila. Então, é o nosso meio ambiente, é o nosso... E eu volto agora à questão saúde, que o Fernando colocou bem, eu carreguei muitos os pessoal em recuperação, onde a gente levava os enfermeiros nas casas, para que os usuários de produto químico fosse tratado, ver se ele estava se tratando, como é que está sendo o tratamento dele. Carreguei os médicos para família, e por isso eu sou um dos maiores lutadores e participei do abaixo-assinado na região alta pela UPA, para que não acumule no PA, mesmo tendo essa UPA do centro, ela vai desafogar o PA, mas não desafoga o pessoal que estão nos postos de saúde lá em cima, que necessita, lá são consultas marcadas, se tiver de urgência tem que descer para baixo, e essa região de Alto Paredão até Santa Cruz é grande, lá do de Monte Alverde e Saraiva até Santa Cruz também é longe, aí tem Pieral, Nova Santa Cruz, então a UPA desafogaria os postos de saúde, desafogaria a UPA aqui do centro, que daria um melhor atendimento à saúde de Santa Cruz. Isso será uma das minhas lutas junto à Prefeitura Municipal e o Governo Federal. Bom, gente, passa bem rápido o nosso tempo e a gente está chegando no final. Então, eu queria que nesse momento vocês se dirigissem ao eleitor, pedissem o voto dele. Lamentavelmente eu não consegui externar aqui um pouco das minhas pautas, né? Mas enfim, aproveito para dizer para a nossa comunidade, e vou aproveitar essa oportunidade, Luiz, se tu me permitir, que uma das questões que a gente não vai abrir mão é de constituir no nosso município o Conselho Curador do Idoso, em que pese ter uma rede que atende os nossos idosos, eles ainda estão, muitos deles em situação de risco. Nós vamos trabalhar para que a gente possa ter um Conselho Curador do Idoso nos mesmos termos do Conselho Tutelar, que faz a vigilância, que acompanha, que fiscaliza e que vai atrás. Nossos idosos estão carentes e precisam disso. Nós teremos essa bandeira, com certeza, na defesa dos nossos idosos. A você, eleitor, voto é tal qual uma procuração que você vai delegar a alguém para te representar, não só no momento, mas sim durante os 4 anos. Portanto, analise os seus candidatos, conheça o perfil e conheça a pessoa da qual você vai delegar o seu voto, porque essa pessoa terá compromisso com você durante 4 anos, e não só no momento em que você for lá na urna para votar. Se eu for
o seu candidato, eu honrarei o teu voto. Doralino 13789. Eu me peço ao nosso povo de Santa Cruz, aqueles que me conhecem, aqueles que não conhecem, eu peço o teu voto, e eu quero dar o retorno a esse teu voto. Então, meu nome é Arnildo Beyer 1303 e o prefeito é João Pedro. Bem, meu nome é Fernando Miguel Stolben, conhecido como Fernandão. Venho com o número 13500. Creio que você, familiar de dependente químico, usuário de drogas, vai votar com o coração. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para te servir. Sabemos que a dependência química é uma luta silenciosa, progressiva e fatal. Então estamos juntos nessa luta, nessa batalha, e junto venceremos. 13500. Obrigada aos candidatos que aceitaram o nosso convite para participar desse podcast, e eu agradeço você também que nos acompanhou até aqui. Neste episódio eu recebi os candidatos do Partido dos Trabalhadores, o PT, e assim como este, outros estão disponíveis no YouTube do Portal Gás e em gas.com.br. Acessem lá.